Seja bem-vindo ao canal Minutos de Sabedoria hoje, canal voltado para te ajudar a alcançar o seu desenvolvimento pessoal e prosperidade em todas as áreas de sua vida. Acesse apontando o seu celular para o QR Code na tela ou clique no link no primeiro comentário. Vamos ao vídeo. Capítulo 16. Como aumentar o seu nível de energia? Como está o seu nível de energia hoje? Você acordou ávido para encarar as tarefas que tem pela frente? Empurrou sua cadeira para longe da mesa do café da manhã com a sensação de que estava animado para ir? Mergulhou no trabalho com entusiasmo? Não. Talvez já faça um tempo que você não tem a vitalidade e o vigor que acha que deveria ter. Talvez se sinta cansado antes do dia começar e se arraste no trabalho sem alegria. Se assim for, vamos fazer alguma coisa. Vernon Wolf, treinador de atletismo, pode nos mostrar o que fazer. Ele foi um dos grandes treinadores dos Estados Unidos. Sob sua tutela, vários estudantes quebraram recordes nacionais da escola preparatória. Como ele treinou essas estrelas? Wolf tinha uma receita dupla. Ensinou os atletas a condicionarem a mente e o corpo simultaneamente. Se você acreditar que pode fazer, dizia Vernon Wolf, na maioria das vezes você pode. É a mente sobre a matéria. Você tem dois tipos de energia. Uma é física, a outra é mental e espiritual. Esta última é de longe a mais importante, pois de sua mente subconsciente você pode extrair um vasto poder e força em momentos de necessidade. Pense, por exemplo, nos grandes feitos de força e resistência executados por pessoas sob o estresse de intensa emoção a respeito dos quais você leu. Acontece um acidente de automóvel, e o marido fica preso debaixo do carro capotado. Em seu momento de medo e determinação, a esposa miúda e frágil consegue levantar o carro o suficiente para libertá-lo. Ou uma pessoa insana, com a mente dominada pelo subconsciente selvagem à solta, pode quebrar, erguer, dobrar e esmagar com uma força que jamais poderia esperar manifestar nos períodos de normalidade. Em uma série de artigos para Sports Illustrated, o Dr. Roger Bannister contou como correu uma milha abaixo de 4 minutos pela primeira vez em 6 de maio de 1954, treinando tanto a mente quanto os músculos para tornar realidade esse sonho antigo no mundo do atletismo. Durante meses, ele condicionou o subconsciente para acreditar que o recorde, o qual algumas pessoas afirmavam ser inatingível, poderia ser alcançado. Outros pensavam na marca dos 4 minutos como uma barreira. Bannister pensou nela como um portão que, caso ele cruzasse uma vez, abriria o caminho para muitos novos recordes para ele mesmo e para outros corredores. E claro que ele estava certo. Roger Bannister liderou o caminho. Em um período de pouco mais de 4 anos depois de ele quebrar a marca dos 4 minutos em uma milha, a façanha foi realizada 46 vezes por ele mesmo e por outros corredores. E, em uma corrida em Dublin, Irlanda, em 6 de agosto de 1958, 5 competidores correram uma milha abaixo dos 4 minutos. O homem que ensinou o segredo a Bannister foi o Dr. Thomas Kirk Cureton, diretor do Laboratório de Aptidão Física na Universidade de Illinois. Cureton desenvolveu ideias revolucionárias relativas ao nível de energia do corpo. Elas se aplicam, disse ele, a atletas e não atletas. Podem fazer um atleta correr mais rápido e o homem comum viver mais tempo. Não existe nenhuma razão, disse Cureton, para que qualquer homem não possa estar tão em forma aos 50 quanto aos 20 anos, desde que saiba como treinar o seu corpo. O sistema de Cureton baseia-se em 2 princípios: 1. Treine todo o corpo, e 2. Force até o limite de resistência, estendendo o limite a cada treino. A arte de quebrar recordes, dizia ele, é a capacidade de tirar de si mais do que você tem. Você se pune mais e descansa entre esses períodos. Cureton conheceu Roger Bannister durante a realização de testes de aptidão física em estrelas do atletismo europeu. Ele notou que o corpo de Bannister era maravilhosamente desenvolvido em alguns aspectos. Por exemplo, seu coração era 25% maior do que o normal em relação ao tamanho do corpo. Mas, em outros aspectos, o atleta não era tão bem desenvolvido quanto um homem médio. Bannister acatou o conselho de Cureton para desenvolver todo o seu corpo.
Ele aprendeu a condicionar sua mente escalando montanhas. Isso o ensinou a superar obstáculos. Igualmente importante foi ele ter aprendido a quebrar grandes objetivos em pequeninos. Roger Bannister raciocinou que um homem corre um único quarto de milha mais rápido do que corre os 4/4 de uma milha completa. Então treinou para pensar nos 4/4 de milha separadamente. No treino, dava um tiro de 1/4 de milha e depois trotava uma volta pela pista para descansar. Então dava outro tiro de 1/4 de milha. A meta era correr cada quarto em 58 segundos ou menos, pois 58 multiplicado por 4 é igual a 232 segundos, ou 3 minutos e 52 segundos. Ele corria até o ponto de colapso. Então descansava. A cada vez, o ponto de colapso era empurrado um pouquinho mais. Quando finalmente realizou sua grande corrida, foi em 3 minutos, 59 segundos e 6 milésimos. Cureton ensinou Roger Bannister que quanto mais o corpo resiste, mais resistirá. Crenças sobre overtraining e stalenes, dizia ele, são mitos. Mas Cureton enfatizava que o repouso é tão importante quanto o exercício e a atividade. O corpo precisa reconstruir, em quantidades ainda maiores, o que foi demolido no exercício. É assim que força, vitalidade e energia são desenvolvidas. O corpo e a mente recarregam-se durante os períodos de descanso e relaxamento. Se você não der a eles uma chance de fazer isso, o resultado pode ser danos graves, e até mesmo a morte. Está na hora de recarregar sua bateria? Não existe glória em ser o homem mais rico do cemitério. Você não quer ser o melhor cientista, médico, executivo, vendedor ou funcionário jazendo, prematuramente, sob a lápide mais ornamentada. Uma amada mãe, esposa, pai, filho ou filha pode trazer felicidade. Por que então, em vez disso trazer sofrimento? Por que ser confinado em um hospital psiquiátrico ou jazer embalsamado 7 palmos abaixo de um cobertor de linda grama verde, simplesmente porque um esgotamento desnecessário danificou uma bateria que não foi recarregada? Uma criancinha não sabe quando está demasiadamente cansada. Mas com certeza mostra isso com seu comportamento e ações. O adolescente pode perceber que está excessivamente fatigado, mas se recusa a admitir, até para si mesmo. E então os problemas sexuais, familiares, escolares e sociais podem parecer insuportáveis e insolúveis. Esses problemas podem motivá-lo a ações destrutivas temporárias ou permanentes, ações que ferem ele mesmo e os outros. Quando seu nível de energia está baixo, sua saúde e suas características desejáveis podem ser subjugadas pela negatividade. Você, como uma bateria, morre quando seu nível de energia é 0. Qual é a solução? Recarregue sua bateria. Como? Relaxe, brinque, descanse e durma. Como saber quando sua bateria precisa de recarga? Eis aqui uma lista de verificação para ajudá-lo a determinar seu nível atual de energia. Você pode usá-la sempre que sentir que seu nível de energia está baixando. Se você é uma pessoa bem equilibrada, sua bateria pode precisar de recarga quando você se mostra e se sente indevidamente sonolento ou cansado, indelicado, antipático, desconfiado, queixoso, insultuoso, ofensivo, irritável, sarcástico, maldoso, nervoso, excitável, histérico, preocupado, temeroso, enciumado, precipitado, cruel, excessivamente egoísta, excessivamente emotivo, deprimido ou frustrado. A AMP exige um bom nível de energia, e vice-versa. Quando você está fatigado, seus sentimentos, emoções, pensamentos e ações geralmente positivos e desejáveis têm uma tendência a ficar negativos. Quando você está descansado e tem boa saúde, a direção é alterada de volta para a positiva. A fadiga muitas vezes traz à tona o pior dentro de você. Quando sua bateria está carregada e seus níveis de energia e atividade são o padrão, você está no seu melhor. É quando pensa e age com a AMP. Se seus sentimentos e ações indicam que suas melhores qualidades estão sendo subjugadas pelas negativas e indesejáveis, está na hora de recarregar sua bateria. Sim, para manter seus níveis de energia física e mental, você precisa exercitar o corpo e a mente. Mas há um terceiro fator.
Seu corpo e sua mente precisam ser alimentados adequadamente. Você ajuda a manter seu corpo físico consumindo porções de alimentos saudáveis e nutritivos. Você mantém seu vigor mental e espiritual absorvendo vitaminas mentais e espirituais de livros inspiradores e religiosos. Vitaminas, necessárias para uma mente e um corpo sãos. George Scarcett, Ph.D., ex-diretor de pesquisa da Associação Americana de Pesquisa Agropecuária em Lafayette, Indiana, contou sobre uma aldeia no litoral da África. A aldeia era mais avançada do que uma comunidade de tribos semelhantes no interior. Por quê? Porque seus habitantes eram fisicamente mais fortes e mentalmente mais alertas, tinham mais energia física do que os da tribo do interior. A diferença entre os habitantes das tribos da costa e aqueles que viviam no interior decorria de uma diferença na dieta. Os habitantes das aldeias no interior não tinham uma quantidade suficiente de proteína, enquanto aqueles na costa obtinham-na dos peixes que comiam. Em seu livro Climate Makes the Man, Clarence Mills escreveu que o governo dos Estados Unidos encontrou alguns moradores do Istmo do Panamá excessivamente lentos em sua atividade mental e física. Um estudo científico revelou que tanto os vegetais quanto os animais dos quais aquela população dependia para se alimentar careciam das vitaminas do complexo B. Quando foi adicionada a tiamina à dieta, as mesmas pessoas tornaram-se mais energéticas e ativas. Se você suspeita que sua dieta é deficiente em certas vitaminas e elementos, de modo que seu nível de energia fique deprimido, você deve fazer algo a respeito. Um bom livro de receitas pode ajudá-lo, e há panfletos do governo disponíveis a um custo baixo. Se a condição persistir, faça um check-up físico. Assim como seu corpo, sua mente subconsciente aceitará e absorverá vitaminas mentais e espirituais sem esforço. Mas, ao contrário do corpo físico, o subconsciente vai digerir e reter quantidades ilimitadas. Ao contrário de seu estômago, ele nunca fica empanturrado. Ele vai assimilar e reter tanto quanto você fornecer, e ainda mais. Onde você vai encontrar essas vitaminas mentais e espirituais? Em livros como os recomendados no capítulo 22, O Incrível Poder de uma Bibliografia. Com efeito, a mente subconsciente é como uma bateria. Assim, você pode obter tremendos surtos de energia mental e espiritual que muitas vezes transmutam-se em vitalidade física. Esses arrancos de energia vão se perder se deixarmos que entrem em curto-circuito devido a emoções negativas desnecessárias. Mas, usada de forma construtiva, a energia pode multiplicar-se muitas vezes, assim como um dínamo gerador produz grandes quantidades de energia útil. O finado William C. Langell, um proeminente editor-chefe do mercado editorial, ilustrou esse tópico lindamente em um artigo para a revista Success Unlimited. Langell descreveu como a energia é desperdiçada por meio de preocupação, ódio, medo, desconfiança, raiva e fúria desnecessários. Todos esses elementos desperdiçados, disse ele, poderiam facilmente ser transformados em unidades geradoras de força. Para ilustrar sua tese, Langell desenhou uma usina de energia elétrica, a boca aberta das fornalhas, as chamas vermelhas rugindo lá dentro, a água nos medidores de vapor oscilando no nível de temperatura adequada, o vapor impulsionando os pistões que giram os grandes geradores, os comutadores de cobre, superfícies douradas, girando tão rápido que parecem imóveis, faíscas verdes e azuis piscando sob os contatos, cabos grossos ligados ao quadro de distribuição, transportando a corrente elétrica através de uma cidade para milhares de finalidades úteis. Então, do outro lado da imagem, Langell continuou. A mesma planta, as mesmas caldeiras, motores, geradores. A única diferença é que o quadro de distribuição estava apagado, e os cabos pesados, em vez de estarem ligados ao quadro de distribuição, estavam enfiados em um barril de água enquanto os trabalhadores faziam testes na unidade. Toda a força é, com efeito, desperdiçada. Nenhum elevador funciona, nenhuma máquina opera, nenhuma única lâmpada se acende. E Langell conclui que, da mesma forma, um fracassado usa tanta energia em seu trabalho de fracassar quanto uma pessoa bem-sucedida usa na conquista do sucesso. Tommy Bolt, o campeão de golfe, costumava desperdiçar energia dessa forma. Se ele errava uma tacada ou um buraco, tinha um ataque de mau humor. Com frequência, ficava tão zangado que enrolava um taco em volta da árvore mais próxima.
Quando ele leu a famosa oração de São Francisco de Assis, ela o transformou em um homem que dirigia sua energia para canais mais proveitosos. A oração deu a Tommy uma nova paz mental, e desde então ele carregou no bolso um cartão impresso com uma parte da oração, dizendo: Deus, me conceda serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para saber a diferença. O homem é o único membro do reino animal que, pelo funcionamento da mente consciente, pode voluntariamente controlar as emoções a partir de seu interior, ao invés de ser forçado a fazê-lo por influências externas. Só ele pode deliberadamente mudar hábitos de resposta emocional. Quanto mais civilizado, culto e refinado você é, mais facilmente pode controlar suas emoções e sentimentos, se optar por fazer isso. Medo, por exemplo, é bom em determinadas circunstâncias. Se não fosse por medo da água, muitas crianças se afogariam. No entanto, é perfeitamente possível que você esteja desperdiçando sua energia mental e espiritual nessa ou em outras emoções mal direcionadas. Se assim for, você pode acionar um interruptor para direcionar a energia para canais úteis. Como? Mantendo sua mente no que quer e longe das coisas que você não quer. Suas emoções são imediatamente subordinadas à ação. Portanto, entre em ação. Substitua o sentimento negativo por um positivo. Por exemplo, se você está com medo e quer ser corajoso, haja com coragem. Se você quer ser enérgico, haja com energia. Mas certifique-se, é claro, de que sua energia seja gasta em um propósito bom e útil. Dawn Fraser, da Austrália, nos dá um exemplo maravilhoso do tema em pauta. Nascida do lado errado dos trilhos em Balmain, um subúrbio à beira-mar de Sydney, Dawn tinha um corpo anêmico. Mas tinha uma determinação king size para se tornar uma grande campeã de natação. Ela se tornou a nadadora mais rápida do mundo. Era boa. Mas às vezes não era boa o suficiente para satisfazer a si mesma. Durante o voo para casa depois dos Jogos do Império em Cardiff, ela leu um livro. Era Quem Pensa Enriquece. Considerei as fórmulas de Napoleão Hill para o sucesso muito inspiradoras, disse. Comecei a pensar sobre nossa derrota para as meninas inglesas no medley, quando, na etapa de nado livre, nadei em 60 segundos e 6 milésimos. Foi 6 décimos de segundo mais rápido do que meu próprio recorde mundial, mas ainda assim não foi bom o bastante para nos dar os 10 metros de vantagem dos quais precisávamos. Eu me perguntei se tinha dado tudo de mim nessa última volta. Dawn Fraser começou a pensar sobre o sonho que teve por muito tempo, tornar-se a primeira mulher a nadar 100 metros em menos de 60 segundos. O minuto mágico, ela chamava. Se eu pudesse ter feito esse trecho final no minuto mágico, poderíamos ter ganho, pensou. A partir daquele momento, a velha esperança de quebrar o minuto tornou-se um desejo ardente em mim. Chame de obsessão controlada se preferir. Fiz disso a minha grande ambição e montei um plano de ação positiva tendo o minuto mágico como objetivo. Como Napoleão Hill aconselha, decidi fazer o esforço extra, mental e fisicamente. Além de treinar o corpo, Fraser condicionou sua mente também. Bateu recorde após recorde e por fim atingiu sua meta. Treinadores de atletas de toda a Austrália foram atraídos para o estudo dos ensinamentos de Napoleão Hill, de acordo com Thomas H. Vingard, um jornalista australiano. Treinadores de ponta em busca de métodos que dessem a seus campeões aquele pouquinho extra além e acima do seu programa regular de treinamento idealizado cientificamente encontraram nova inspiração nas doutrinas do grande perito americano, disse Vingard. Eles adaptaram a técnica da abordagem mental de Napoleão Hill ao que é essencialmente um problema físico. Alguns fizeram o curso de AMP, a ciência do sucesso, para poderem aplicar os princípios corretamente. Está na hora de recarregar sua bateria? Você começou a aplicar os princípios apresentados em atitude mental positiva? Está pronto para se tornar um campeão? Caso esteja, você vai querer aprender como pode gozar de boa saúde e ter uma vida mais longa, o tema do nosso próximo capítulo. Piloto número 16. Pensamentos pelos quais se guiar. 1. Como está o seu nível de energia neste momento? 2. Qual é a sua fonte mais importante de energia física, mental e espiritual?
3. Como você pode aplicar os princípios que Thomas Kirk Cureton ensinou a Roger Bannister, de modo que tem energia extra para atingir suas metas? 4. Você força até o limite de sua resistência, e depois descansa e tenta de novo. 5. Está na hora de recarregar sua bateria? 6. Como você pode evitar ou neutralizar a fadiga? 7. A maioria de suas refeições baseia-se em dietas equilibradas? 8. Você toma vitaminas espirituais e mentais diariamente lendo material inspirador ou escutando gravações inspiradoras? 9. Sua energia está sendo direcionada para canais úteis? Ou está entrando em curto-circuito e sendo desperdiçada? 10. Um fracassado usa tanta energia em seu trabalho de fracassar quanto uma pessoa bem-sucedida usa na conquista do sucesso. 11. Deus, me conceda serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para saber a diferença. 12. Quando a emoção de medo é justificada? Injustificada? 13. Para ser enérgico, haja com energia. Aumente seu nível de energia com AMP. Gostou? Link do próximo capítulo na descrição.